Vamos lá. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Pai, hoje estamos aqui na Tua casa, para trazer esta mensagem, Senhor, aonde, Senhor, eu sou um canal de voz, que o Senhor é o dono da mensagem, que o Espírito Santo de Deus, através da minha pessoa, possa falar com a Tua igreja. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que o livro de João, ele é diferente um pouco dos outros livros dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque João, ele traz uma mini biografia do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, ele foi um dos principais líderes da igreja primitiva daquele tempo. Ele foi o quê? Pastor, ele foi um apóstolo que levava a palavra de Deus. E através dos seus escritos, ele conseguiu, porque o Espírito Santo foi inspirando ele. Ele escreveu o livro de 1º, 2º, 3º João, que nós conhecemos, escreveu o livro de Apocalipse e escreveu o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós acabamos de ler. João, ele era filho de Zebedeu, filho de Salomé, irmão do Tiago, um dos discípulos de Cristo também. O relacionamento profundo que nós vemos na Bíblia entre João e Jesus era muito profundo. João, ele tinha um relacionamento mais amoroso. Não é que os outros não tinham um relacionamento mais amoroso, é que João era mais próximo. João, nas passagens, nós via, era um dos apóstolos mais próximos de Jesus. E mais íntimos também, porque se nós vemos as ocasiões, a gente vemos ali na cruz, uma das mais intimação que nós temos de Jesus e o apóstolo, aonde ele fala para João: eis a tua mãe. E a Bíblia vai falar que dessa hora em diante ele a recolheu em sua casa. Irineu, um dos pais das igrejas, diz que depois da composição dos outros evangelhos, João, discípulo do Senhor, que reclinou sobre o seu peito, publicou seu evangelho em Éfeso. O que acontece? Antes disso, os outros evangelhos que foram escritos já estavam circulando na igreja mais de 40 anos. Mais de 40 anos já circulavam os outros evangelhos sinóticos na igreja, mais de 40 anos. E o que acontece? Por que João resolveu escrever esse evangelho? A biografia de Jesus. Com certeza o Espírito Santo fez ele fazer isso. Por quê? Porque o pessoal daquele tempo, eles ouviram falar de Jesus, ouviram falar dos milagres que Jesus fizeram, alguns também com os pais foram passando, mas estavam deixando de desacreditar na palavra de Deus, estavam esquecendo de Jesus. E o que João fez? João escreveu o Evangelho de João, para quê? Para que aquelas pessoas incrédulas, porque tinha muitas igual hoje também,
fossem salvos por Jesus, fossem salvos pelo verbo, a palavra. E também para reforçar a fé daquelas pessoas que estavam firmes com Jesus. Por quê? Porque muitas pessoas tinham uma mensagem errônea através de Jesus. E isso é contaminoso. Se eu tenho uma palavra aqui e não falo a verdade para vocês, falo uma palavra errada, vocês vão aprender e vão passando isso para as outras pessoas. E o que João quis fazer isso aí foi combater essas heresias. João escreveu esse evangelho para convencer os incrédulos, igual eu falei para vocês. E o que acontece? Naquele tempo tinha um grupo chamado gnosticismo. E esse grupo era um grupo tipo judeus misturado com gentios, que não sabia se ficava dentro da igreja ou se saía. Então João combatia isso. João combatia a heresia interna e externa, como nós. Hoje também nós combatemos esse tipo de heresia. Tem muitas pessoas hoje que ensinam errado. Tem muitas pessoas hoje que falam coisas erradas, falam heresias. Mas por quê? Porque não estudam a palavra de Deus. Não procuram buscar conhecimento. Uma frase de João Calvino que me impressiona muito é que ele fala assim: quem não estuda a Bíblia, confunde heresias com a voz de Deus. E é o que está acontecendo em muitas igrejas hoje. Muitas igrejas hoje estão ficando doentes. Muitas igrejas hoje estão ficando doentes porque não tem palavra. A palavra está se distanciando. Estamos tendo muitos entretenimentos dentro da igreja. E isso não é bom. Isso não fortalece o corpo de Cristo. Isso enfraquece. Foi na oração do irmão. Eu prestei atenção na oração do irmão. João foi o único apóstolo, irmãos, que morreu na velhice. Ele já tinha a idade muito avançada. E os outros apóstolos morreram tudo martirizado. Uns morreram à espada, outros foram pendurados de cabeça para baixo, e assim por diante. E João não. João foi o único apóstolo que morreu na sua velhice. Morte natural. João, se nós formos prestar atenção, João, ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. Se nós formos pegar Mateus, ele apresenta Jesus como rei. Se nós formos pegar Marcos, Marcos apresenta Jesus como servo. Se nós formos pegar Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. Só que João não. João apresenta Jesus como um Filho de Deus. E o evangelho escrito por João tem um propósito específico de apresentar Jesus como o verbo divino que se fez carne. O Deus Todo-Poderoso que estava no céu veio habitar junto com a sua criação. Mas de fato eu faço uma pergunta. A verdade a pergunta nem é minha, é de Salomão, mas eu fico com essa pergunta. Habitaria Deus na terra? Essa pergunta, ela foi feita quando Salomão estava orando, quando estava consagrando o templo. Porque Deus, ele tinha habitado no tabernáculo, a sua glória estava ali. Deus também tinha habitado no templo, a sua glória estava ali. Mas que chegou um tempo que a glória de Deus se retirou. A glória de Deus foi embora. Mas por que ela foi embora? Porque o povo de Israel estava desobediente. Então a glória de Deus saiu dali. Mas Deus tinha promessa para o seu povo. E o que aconteceu? Algo maravilhoso aconteceu. Através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, a glória de Deus voltou. O tabernáculo voltou a habitar com a sua criação. Isso é maravilhoso. Porque ninguém viu Deus. Deus é Espírito. Mas através de Jesus, nós sabemos como Deus é, como Deus age, como Deus fala. Porque a palavra é o verbo é Jesus. O verbo se fez carne, se materializou. E a glória de Deus voltou a habitar com o seu povo. Isso é maravilhoso, porque quando a glória de Deus estava no tabernáculo, estava no templo, aquelas pessoas que estavam ali,
Não era qualquer pessoa que poderia ir lá entrar onde a glória de Deus estava. Não era qualquer pessoa. Sim, tinha o sacerdote e tinha os levitas que tinham que fazer as suas obras. Mas isso, Deus, Ele, como é que eu posso falar? Não mudou seu plano, porque Deus tem um plano A. O que Ele fez? Ele, a partir daquele momento do plano de Deus, Ele falou: a partir de hoje, todos têm acesso a mim. A partir de hoje eu não preciso de sacerdote e levita. A partir de hoje, você pode me buscar. Você pode orar para mim e eu responderei para você. Então o véu foi rasgado. Glória a Deus. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso ao Pai através do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma coisa interessante que me chama a atenção é que no Antigo Testamento, Jesus, ele se apresenta também como Jeová. Deus se apresenta como Jeová. Ali no Monte Horebe, quando a sarça ardente, ele se apresenta para Moisés. E quando Moisés está falando com aquela sarça ardente, o que a sarça fala para Moisés? Eu sou o que sou. E depois, mais para frente, fala: eu sou o que sou. E fala: o eu sou. Só que se nós formos perguntar, se nós formos ver no Novo Testamento, o Deus Javé também se faz presente. Mas, irmão Rolf, como assim? Sim, o Deus que estava lá com Moisés é o mesmo Deus que está no Novo Testamento e que se faz presente aqui. Porque quando ele fala que ele é antes de Abraão, ele diz: eu sou. Se nós vamos pegar e ler o livro de João todo, nós vamos ver: eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. Então o grande eu sou, que estava lá no Antigo Testamento, que não foi revelado ainda, que foi revelado pela palavra de Deus para nós aqui, é o mesmo. Glória a Deus. É o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Isaac. O eu sou que apareceu para Moisés é o mesmo eu sou que está aqui hoje conosco. Seja louvado. Em nome de Jesus. No versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João começa seu evangelho denominando o verbo. Os outros evangelhos começam falando da genealogia de Jesus, falando da genealogia dos seus descendentes, mas João não. João fala o verbo. O que é o verbo? É a palavra. E o que é a palavra? É a palavra de Deus. Se nós formos pegar aqui o primeiro versículo, a gente pode compararmos, nós podemos comparar com Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tem uma comparação: a antiga criação e a nova criação. Quando Deus falou, faça-se todas essas coisas, e Deus disse, Deus fez o mundo, Deus fez as coisas, por o quê? Pela sua palavra. E quem era a palavra? Jesus. Então ele é antes de todas as coisas. Ele é Deus. Ele estava junto com Deus, formando o mundo, formando as árvores, o mar, nos formando. Jesus, ele é o princípio. Ele não foi criado. Jesus não foi criado, como muitas pessoas pensam, por causa que ele se materializou. Não, Jesus é Deus, Jesus é eterno, Jesus é o alfa e o ômega, Jesus é o princípio e o fim. Ele é antes de todas as coisas. Isso não vem de nós, vem de Deus. Deus é a fonte de tudo. Deus é a luz que ilumina tudo. Então, sem essa luz, essa iluminação, nós não temos vida. Através de Jesus, crucificado na cruz, ele deu vida para nós. Porque foi falado aqui, antigamente, nós éramos o quê? Pecadores. Nós éramos o quê? Deus era irado conosco.
Mas o sacrifício de Jesus nos justificou, nos regenerou. É isso que traz vida para nós. Porque sem Jesus nós não temos vida. Eu vi uma entrevista, irmãos, não fugiram do texto. O ator Lázaro Ramos, todo mundo conhece, sabe que ele é ateu. E ele pegou um pastor e perguntou para esse pastor: quem é Deus? O que é Deus? E aquele pastor, eu creio que aquele pastor, ele é uma pessoa que já tem muito tempo no Evangelho. Dá para perceber, uma pessoa já veterana, aquelas pessoas que já estão num caminhar há muito tempo. E ele deu uma resposta que eu fiquei meio assim, porque eu falei: Senhor, como é que pode? Eu pequenininho, eu ainda estou buscando conhecimento, estou buscando, procurando mais conhecimento, e uma pessoa dessa que já está há muito tempo no Evangelho dá uma resposta sobre o Senhor desse jeito. E esse pastor falou assim: Deus é silêncio, ou talvez Deus pode ser ela. E aquilo ali eu fiquei: meu Deus, como é que pode? Ele não soube dar uma resposta para o rapaz que perguntou. Na minha mente ali, quando eu vi aquilo, já veio na minha mente, do pouco da Bíblia que eu conheço. Eu pensei, se fosse eu tinha falado: Deus é o Criador do universo, Deus é o ar que você respira, Deus foi que formou você, porque se não fosse a misericórdia dele, você não estava vivo aqui. Deus é a existência de todos nós estarmos aqui. Aleluia. É pouca palavra, mas era uma resposta sábia para ele. Não, Deus se materializou homem, a palavra Deus é masculino. Jesus se materializou homem, não é ela. Uma resposta fora de contexto, me desculpa. Mas a existência de Deus depende do provedor de Deus. Só estamos aqui por causa dele. Ele veio a existir. É umas coisas que nós ficamos pensando que, meu Deus, como é que pode? Pastores têm a oportunidade de ir numa rede de televisão e não tem coragem de falar a verdade. Eu estou hoje aqui pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus, mas eu não dispenso uma oportunidade. Aonde eu tiver oportunidade, eu falo de Jesus. Versículo 5: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Se nós for pegar outra versão, é que não prevaleceram. Verdade. As trevas, ela nunca vai prevalecer contra a luz. Nunca. Tem batalhas? Sim, tem batalhas. Mas ela nunca vai prevalecer. Vivemos hoje num mundo onde muitas pessoas estão vivendo nas trevas. O que acontece? O diabo está enganando muitas pessoas. Tem uma areia espiritual nos olhos dessas pessoas. Então essas pessoas estão vivendo nas trevas. Essas pessoas não conhecem Jesus. Essas pessoas não sabem o significado do nosso Salvador. E nós que somos a luz, a sombra da luz, nós que somos o sol, temos que passar essa mensagem para eles. Por quê? Porque aonde Jesus chega, aonde a luz de Jesus chega, ela dissipa as trevas. Ela ilumina aquela pessoa. Ela dá conhecimento para aquela pessoa. Porque Satanás é isso que ele quer fazer. Quanto menos conhecimento que nós tivermos, é melhor para ele. O mundo hoje estamos vendo aí, pessoal, pai matando pai, vemos reportagem de mãe matando filho. Isso é treva, meus irmãos. Isso é treva. A luz tem que chegar até eles. E quem é a luz? É Jesus. Somente Jesus pode salvar, somente Jesus pode consertar, somente Jesus pode dar isso para aquilo que nós precisamos, é enxergar a verdade. Jesus é o único. Jesus, ele é a luz que guia o caminho até Deus. Quando nós chegamos em casa, às vezes chegamos tarde à noite, deixamos as luzes todas apagadas. Alguém enxerga alguma coisa? Ninguém enxerga. A primeira coisa que nós pensamos: acende a luz aí. Ou vai uma pessoa, uma criança, vai lá, sobe lá, acende a luz. Para nós enxergar o caminho, para não tropeçar. Então aquelas pessoas que estão na treva, elas vão tropeçar. Mas aquelas pessoas que estão na luz, que é Jesus, elas não vão tropeçar.
porque a luz ela clareia até o Pai. Deus seja louvado. No versículo 6 até o 9: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da fé, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. João, ele sai um pouco da divindade de Cristo. Falando um pouco da divindade de Cristo, ele entra no testemunho de João. Por quê? João, ele foi o precursor de Cristo. João é onde que ele veio abrir o caminho para todos que pudessem conhecer Cristo. E o que acontece? João pregava, João batizava, ele dava testemunho da verdadeira luz. Se nós formos pegar que no capítulo 3 de João, vemos que alguns sacerdotes levitas foram até João para perguntar se ele era o Cristo. Você é o Cristo? E ele respondeu não. Ele falou que não, ele falou a verdade. Hoje nós vemos muitas pessoas querendo a glória para si. Pessoas que não temem mais o Senhor. Pegam a glória para Ele. Não é a glória de Deus mais, é a glória do homem. Tem muitos púlpitos hoje desse jeito. Mas João Batista foi diferente. João Batista, ele revelou Cristo. Quando vai passando, ele está batizando, ele vê o Cordeiro de Deus passando, e ele fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes, a expiação durava um ano, você tinha que voltar de novo. No Novo Testamento não. No Novo Testamento foi definitivo. Glória a Deus. Ele tira o pecado do mundo para aqueles que crê. Então João foi um testemunho verdadeiro. Ele testemunhou de Cristo, ele teve a alegria de falar de Cristo. Glória a Deus. Porque se formos pegar mais para frente, quando ele estava batizando em um canto, Jesus estava batizando em outro. E vieram alguns discípulos de João e alguns judeus e foram falar para ele. E o que João fez? João se alegrou. João se alegrou. João falou o quê? Falou que ele não era o esposo. A esposa tinha que estar com o esposo. Ele era amigo do esposo. E ele se alegrava nisso. Era necessário que ele cresça e ele diminua. E é assim que acontece com a gente. Nós temos que diminuir e colocar a glória de Deus, a exaltação de Deus acima de tudo. É isso que é o testemunho verdadeiro da palavra de Deus. É testemunhar sobre Cristo. E João, ele não era a luz verdadeira. Não é que João era falsa luz, não. Nós somos sombras. Nós somos sombras da luz verdadeira. E a luz verdadeira é Jesus. Porque Jesus Cristo é a única pessoa, o mediador, que morreu na cruz para nos dar vida, para levar até Deus. É o único. Nós somos uma sombra. Nós falamos da luz verdadeira, que é Jesus Cristo. Testemunhamos dela também. Por quê? Porque está na Bíblia. Nós lemos a Bíblia. Uma coisa interessante, irmãos, eu não consegui gravar, mas eu vou ler para vocês aqui, que João, ao anunciar a luz verdadeira, ele fala, nas minhas palavras mesmo, que ele era o arauto da luz e não a luz. Ele era amigo do noivo e não o noivo. Ele era a voz e não a mensagem. É o que está acontecendo aqui. Eu sou a voz, eu não sou a mensagem. A mensagem é de Deus. Aleluia. Eu sou apenas uma pessoa que estou transmitindo para vocês. É igual um receptor. Eu recebo e passo. E é assim por diante que João fez. E o mais interessante é que John Charles, ele vai dizer assim, ó: Cristo é para a alma dos seres humanos o que o sol é para o mundo. Ele é o centro de toda fonte e luz. Ele é fonte espiritual, ele é fonte de calor, ele é fonte de vida, ele é fonte de saúde, ele é fonte de crescimento, beleza e fertilidade. Glória a Deus. Assim como o Senhor Jesus brilha para todos, assim como ele é a fonte de todo o poder também, é o centro de tudo, ele brilha para todos. Ele brilha para o pobre, ele brilha para o rico, pequenos e grandes. Basta nós receber a luz dele.
A luz dele está aí para quem quer receber. É igual a luz do sol, brilha para todos. E a luz de Jesus, ele vai brilhar para aqueles que querem receber a luz de Cristo. É a fonte de energia. Versículo 10 e 11. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Não, Cristo estava no mundo invisivelmente, todos nós conhecemos. Sabemos também que os judeus, eles são as pessoas bastante estudadas. Se eu não me engano, aos 12, 13 anos, um garoto de 12, 13 anos já tem que saber a Torá toda, é o que nós chamamos de Pentateuco, que é os 5 livros. Então são uma pessoa muito sábia. Só que eu não consigo compreender o discernimento deles. Eu não consigo enxergar como que ele não vê Jesus como Messias. Porque os profetas falaram, veio falando através da palavra, veio se cumprindo, mas eles não acreditavam. Eles viram os milagres que Jesus fez, viram os milagres e não acreditaram, ainda questionaram ainda, porque não é possível. Eles viram os milagres que Jesus fez, Jesus curou, Jesus libertou, e eles ainda desacreditavam do poder de Deus, do Filho de Deus. Por quê? Porque eles não tinham uma visão espiritual, eles tinham uma visão religiosa para eles. O que era melhor para eles? O melhor para eles era ver os homens glorificando eles, não eles glorificando a Deus. Então por isso que alguns irmãos, não vamos também generalizar, porque alguns cristãos também, eles acreditam em Cristo. Os apóstolos, eles eram judeus. Então, eles acreditaram em Jesus. Só que vamos falar da nação de Israel. A nação de Israel, ele crucificou o Filho de Deus. Eles não acreditaram. Eles colocaram o Filho de Deus na cruz. Eles zombaram de Deus, o Filho de Deus. Porque Jesus, ele é Deus. Jesus, ele tem o mesmo poder que o Pai. Ele é onipotente, é onipresente e onisciente. Ele é o Todo-Poderoso, ele sabe de todas as coisas, e ele está em todos os lugares. Só que eles não quiseram ver isso, eles não enxergaram isso. Eu acredito que a areia ainda estava nos olhos deles. Mas aí o que acontece? Antes das pessoas de Jesus nascer, ele estava no começo reinando, ordenando, governando a sua criação. E para nós pegar para ver isso daí, quando eles estudavam a palavra de Deus, eles sabiam que o Messias tinha que vir. Mas o Messias para eles ia vir como? Tinha que vir como um guerreiro, um líder que ia tomar Roma, um líder que ia governar eles. Mas não era assim. Jesus veio através de milagres, através de parábolas, através da sua mensagem. Ele veio falando do reino de Deus mansamente, veio explicando atentamente o que era o reino de Deus. Mas infelizmente eles não quiseram ouvir. Hoje, se você for pegar orar, se você for orar de madrugada, Deus está ali. Você está buscando a Deus. Você está aqui, você está ali, Deus também. Então Deus não dorme. E o interessante que Jesus faz? Como eles rejeitaram Jesus, ele sai de Israel, ele sai da fronteira de Israel. Jesus agora ele vai para o outro lado. Jesus agora ele vai para outros povos. Jesus vai agora para outras nações, para outras etnias. Por quê? Porque aquele povo rejeitou ele. Mas tem um povo que ia acreditar nele. E quem é o povo que ia acreditar nele? A igreja de Cristo, que somos nós. Aqueles que crescem em Jesus, aqueles que crescem na luz. E o que é crer? Crer não é somente nós falarmos, eu creio em Jesus, então está tudo certo, e por aí acabou. Não, crer em Jesus é o que? É seguir os seus caminhos. Crer em Jesus é seguir e fazer o que Ele deixou para nós. É pregar o Evangelho, é falar de Jesus para o próximo, sem medo, porque o Espírito Santo vai estar com vocês.
é estar orando, é estar estudando a palavra. Por quê? Porque se nós não fizermos isto, com certeza a gente não vai prevalecer. Porque a luz é vida e as trevas é morte. Então quem crê em Jesus tem a vida eterna. João não coloca fé. João não coloca fé nos seus escritos. Ele coloca crer. Quem crê. Então quem crê em Jesus tem a vida eterna. E a sua igreja tem a vida eterna. Em nome de Jesus. Uma das frases que eu mais gosto, que eu penso, e às vezes eu fico pensando, que muitas pessoas falam dos eventos mais maravilhosos que aconteceu no mundo. Eles falam que foi o homem ter ido na lua. Só que Billy Graham, ele fala que não foi. O maior evento do mundo que aconteceu foi Deus descer na terra. Esse foi o maior evento. Isso era uma coisa extraordinária. Jamais pensarmos isso, que Deus ia se materializar, ia descer na terra e ia viver com a sua criação. Mas não, Ele fez isso. Foi um dos maiores eventos que aconteceu. Foi Deus descer na terra, não foi um homem na lua. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele se materializou, meus irmãos. No Antigo Testamento ele era a palavra. Deus fala, e disse Deus. A palavra formou, e disse Deus. Através da palavra, os profetas iam falar com o povo. Então a palavra era Jesus. E nesses tempos, o que acontece? Deus, ele, através de Jesus, veio falar conosco. Deus revelou a sua palavra. Deus revelou Jesus para nós ver a glória de Deus. Porque Jesus, ele é o quê? É o revelador do Pai. Através da sua fé é que nós encontramos, através da nossa fé nele é que encontramos salvação. Jesus, ele se materializou homem. Jesus foi homem. Nasceu de uma virgem, foi concebido, nasceu, estudou, teve o seu procedimento de ser humano, foi criança, estudou. Nós não temos muitos relatos, temos só relato até os 12 anos só. Ele estudou, com certeza buscou conhecer a palavra de Deus, e daí por diante. Jesus foi homem e Deus ao mesmo tempo. Tem algumas pessoas que falam que Jesus, ele só ficou um tempo no corpo, porque o corpo é mau, tá? Isso não é verdade. O que acontece? Quando Jesus, ele morreu na cruz para nós, o que aconteceu? Ele ressuscitou com um corpo glorificado, e ele apareceu com esse corpo para os seus discípulos. Então Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. Ele é Deus, ele é homem. Mas como assim ele é Deus e homem? Como homem, ele sentiu sede. Como homem, ele ficou com fome. Como homem, ele sofreu, ele chorou. Agora, como Deus, ele fez os seus milagres. Ele curou. Ele fez mortos se levantar dos túmulos. Ele fez pães, peixes multiplicarem. Tudo isso. Então Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Por que ele se fez homem? Porque para nós entrar no céu, irmãos, nós temos que ter um corpo glorificado também. Então Jesus tinha que vir para adaptar, para nós chegar um dia nos astros celestes com um corpo glorificado. Porque o nosso corpo vai ser glorificado quando nós formos para o céu. Quando tudo isso acontecer. Quando Jesus vir e ressuscitar os nossos corpos. Porque quando nós estiver lá no paraíso ainda não vai ser o fim ainda. Vai ter ainda nossos corpos glorificados. Porque a terra, o mar, o fogo vai dar conta disso. E quando tiver tudo finalizado, nós vamos ser semelhante a Ele. A Bíblia fala. Nós vamos ser semelhante a Deus. Glória a Deus. Vamos ter um corpo glorificado. Não uma questão de poder, meus irmãos, tá? Mas na questão do corpo. Corpo glorificado. Lá não vai ter mais dor, igual o irmão falou. Não vai ter mais pranto. Não vai ter mais choro.
Lá vai ser só alegria e felicidade. Vai ser uma coisa muito maravilhosa. Então, quando Jesus ele se materializou, ele veio realmente como um homem. Ele veio realmente para quê? Para morrer na cruz, para seguir aquele caminho que foi o propósito entre ele e o Pai. Porque ele fala, eu vim para cumprir o que o Pai me mandou. Deus abençoe cada um e que vocês acreditem, continuem acreditando, não só acreditando, ficando firmes nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e passando também, pregando o Evangelho do nosso Senhor. Porque se nós não pregarmos, se nós não evangelizar, aquela pessoa que necessita da luz de Deus, como é que essa pessoa vai sair das trevas? Como é que vai? Então temos que pegar a verdadeira luz, que é Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.